Hoje vamos meditar naquele que é o texto mais conhecido das Escrituras, irmãos. Qual texto? Alguém imagina? Queria que você abrisse no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Não, tá bom, pode deixar. Acompanhe a leitura, irmãos. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, irmãos. Como já foi orado, que nesse momento o Senhor esteja a falar com cada um que aqui se encontra nessa noite. Irmãos, o ser humano, ele é um ser relacional. Vivemos em função de relacionamentos, irmãos. Não costumamos viver isolados, independentemente se é crente ou não, independentemente de onde vive. Não costumamos viver, o ser humano, isolados, mas em comunidade. É por isso que existem diversas comunidades diferentes, não só religiosas, mas as pessoas usam de diversos motivos para criar suas comunidades. Não somos uma ilha, irmãos. Por isso precisamos, sim, de alguém, de pessoas. Por isso sempre estamos nos relacionando, seja qual for o contexto. Mas além do nosso relacionamento, de um para com os outros, também nos relacionamos, no nosso caso, no caso do Filho de Deus, no caso da igreja, também nos relacionamos com Deus, com o nosso Senhor. E esse relacionamento costuma ser ensinado, irmãos, a partir do nosso ponto de vista. De como nós enxergamos o Senhor se relacionando conosco. Normalmente a gente pensa no nosso relacionamento com Deus a partir do nosso próprio ponto de vista. Mas Davi aqui, irmãos, ao escrever Salmo, ele propõe enxergar não só a maneira que eu vejo o meu relacionamento com Deus, mas ele também propõe um segundo ponto de vista, irmãos, aonde é o Senhor que define como é esse relacionamento. Como sabemos, Davi, ele tinha uma profissão antes de se tornar rei de Israel. Todos há de saber aqui que se tratava, que ele já tinha sido um pastor de ovelhas. E é aí, irmãos, ao olhar para esse texto, vemos um Davi usando a sua experiência de pastor de ovelhas. Ou melhor, vemos o Espírito Santo usando e inspirando Davi e usando as suas experiências de pastor de ovelhas para relacionar a maneira como o Senhor cuida dele, como o Senhor trabalha com as suas ovelhas. E aí, irmãos, a primeira perspectiva desse relacionamento é a do Senhor como pastor, do Senhor como pastor com as suas ovelhas, como a gente vê do verso 1 ao verso 4. O verso 1, até quem não é cristão conhece. Até quem não é cristão conhece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Até
não precisa nem ser crente, não precisa nem ser católico. Todos aí fora, praticamente, hoje em dia, conhecem esse primeiro versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O versículo, sem dúvida, mais conhecido da Bíblia, irmãos. Só que alguns erram esse versículo. Se você for perguntar, o Salmo 23, o versículo, muitos vão dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas olhe para a sua Bíblia, irmãos. Vê se você veja o I aí. E nada me faltará. Eu procurei em várias versões. Acredito que nenhuma versão coloca esse I. Muitos erram nisso. E leem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem o I, irmãos. Às vezes, certos detalhes também escapam. Eu sei que é um detalhe, mas às vezes esses certos detalhes também escapam. Já observou que Senhor está com todas as letras em maiúsculo aí? O Senhor é o meu pastor. Já percebeu que Senhor, ao contrário de muitos outros versículos, o Senhor aqui está não só com a primeira letra em maiúsculo, mas com todas as letras em maiúsculo? A ideia, irmãos, é que essa palavra aí é o nome de Deus como ele se apresenta a Moisés. É o Deus da aliança, é o Deus com quem Israel tem relacionamento, é o Deus da intimidade de Israel, é aquele que ele pode chamar de meu Deus. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E Davi inicia usando uma das figuras mais usadas em todas as escrituras, irmãos. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, irmãos, perceba como ele começa o salmo. Ele começa o salmo dizendo: eu não sou ovelha desgarrada. Eu não sou ovelha perdida. Eu não sou uma ovelha abandonada. Eu não sou uma ovelha sem pastor. Eu tenho pastor. Eu sou cuidado por ele. O Senhor é o meu pastor. E aí, irmãos, a gente chega à parte B desse versículo, onde muitos entendem de maneira errada. Veja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes olhamos para o nada me faltará e pensamos: então se o Senhor é o meu pastor, as coisas não vão faltar. Teremos sempre tudo do bom e do melhor, porque o meu pastor não vai me deixar faltar nada. Mas você já parou para observar, irmãos, que no verso 4 é dito que andaremos pelo vale da sombra da morte? Então qual é a ideia aqui de que nada me faltará? Qual é a interpretação aqui, irmãos? Para uma melhor compreensão, meus irmãos, é necessário recorrermos aqui ao texto no idioma original, ao hebraico. Essa palavra aí, irmãos, traduzido por nada, a tradução mais comum dela no decorrer da Bíblia, dessa palavra, é não. Essa palavra que foi traduzida aí pela Sociedade Bíblica, na maioria das versões, por nada, o significado mais comum dela no hebraico, também usado em outras passagens das Escrituras, é não. E aí, irmãos, para que não seja preciso aqui a gente ter uma aula de exegese, né? Eu queria que, para uma melhor compreensão, você, ao ler, ao enxergar essa palavra nada, lesse ela como não. Observe, irmãos, agora leia o versículo colocando não ao invés de nada. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Você percebe, irmãos, a diferença? Já não é as coisas que não faltam, irmãos. Entendem? Não é as coisas que não faltam, é o pastor que não falta. É o pastor que não me falta, irmãos. É o pastor que está sempre comigo. É o pastor que me acompanha. É ele o pastor que não me falta. É ele quem acompanha a ovelha. É isso que faz total diferença em nossa compreensão, irmãos. Pois agora podemos ler os versículos 2 e 3, cientes que é por ele, pelo pastor não nos faltar, que certas coisas nos são
providenciada. A providência em nossas vidas, irmãos, existe providência em nossas vidas porque o pastor não nos falta. Como ovelhas que somos, temos necessidades. Sim, temos necessidades. E Davi reconhece tais necessidades. A partir do versículo 2. Veja. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele começa. Davi lembra das necessidades das suas ovelhas por pastos verdejantes. E a usa para reconhecer agora as nossas necessidades. Irmãos, veja, a geografia que Davi lhe dava aqui é a do deserto, né? Inclusive, embora eu nunca criei ovelha, eu nunca fui pastor do animal ovelha, mas eu já vivenciei de perto a criação de ovelhas. Tenho tios que criam ovelhas. Morei alguns anos, né, na zona rural, com a minha família, presenciando, ajudando na criação também ali de ovelhas, entre outros animais. E a geografia aqui que Davi lhe dava, do deserto, inclusive é muito parecida com a do sertão, de onde eu venho, de onde eu tive a aproximação com a criação de ovelhas. E aí, irmãos, é uma vegetação. Qual é a geografia? Muitas pedras, pouca vegetação, na maior parte do ano. Por isso, os homens, naquela época, que Davi escreveu, ao invés de ficar em propriedades, irmãos, eles pegavam seus rebanhos e passavam meses inteiros com eles, com os rebanhos, para cima e para baixo, buscando sempre pastagens, né, pastos verdejantes, procurando sempre alimento apropriado para as ovelhas. Davi sabia das dificuldades em encontrar pastagens para as ovelhas. Até porque, além da escassez de lugar, ainda tem um detalhe, irmãos, que eu pude presenciar de perto. Ovelha é exigente por comida. Não sei quantos aqui têm experiência, né? Hoje em dia, cada vez menos se dedicam, né, à criação de ovelhas, à plantação. Mas ovelha, irmãos, é bicho exigente por comida. Até mesmo devido à sua fragilidade. Não sei quantos sabem, mas ovelhas só têm os dentes incisivos, ou seja, os dentes da parte de baixo, né? Ela usa a parte de baixo dos dentes para cortar ali as plantas. Então ela corta só o quê? As pontinhas das plantas. As partes fáceis de cortar. Ovelha é bicho chato de criar, irmãos. Eu via lá, é bicho chato de criar. Eu acho que não é à toa, irmãos, que somos comparados a ovelhas. Às vezes, o meu tio cortava as folhas de capim e as ovelhas só comiam o que a gente chama de olhozinho, né? O olhozinho do capim. A parte verde do capim. Elas são exigentes, elas precisam de pastos verdejantes. Davi sabia disso. Irmãos, o bom pastor conhece a necessidade das suas ovelhas. Ele conhece as nossas necessidades de pastos verdes. Ele te leva a pastos verdejantes, sim. Ele sabe da comida que você necessita. Ele te leva a comida que você precisa, irmãos. O texto também vai nos dizer que ele nos leva para junto das águas de descanso. Davi aqui lembrado de um outro problema, irmãos, que ele tinha quando pastor, que era o de encontrar água. Já que assim como no sertão, o que mais se tinha era seca. Pouca água tinha. Então aqui Davi, ao pensar na necessidade de suas ovelhas, continua a reconhecer as nossas necessidades. E por que água de descanso, irmãos? Por que água tranquila? Você já se perguntou? Por que a água tem que ser de descanso e tranquila? Aqui entra outra característica da ovelha, irmãos. Assim como eu vi meus tios criarem ovelhas, eu também os vi criando outros animais, por exemplo, gados principalmente, né? O boi, a vaca. E existia uma ordem, existe, né? Uma ordem para levar os animais, irmãos, para beber água no barreiro, por exemplo. Não se leva primeiro o boi para depois levar a ovelha. Por quê?
Porque o boi, ele sacode a água. Ele levanta o barro da água, do solo, né? A água fica barrenta, fica agitada e a ovelha não bebe depois. Por isso, sempre se leva primeiro a ovelha, que bebe com muita calma e com pouco mexendo na água, e depois os bois que não ligam para isso. Ela não consegue beber qualquer água que esteja suja. Outra característica da ovelha também é a covardia, que está ligado a isso. Ela não consegue tomar água na correnteza. Se tiver rápido demais, se o riacho for rápido demais, ela se assusta. E não toma, e não bebe. O bom pastor, irmãos, não nos dá água barrenta. O bom pastor te dá água limpa, te dá água calma, tranquila. É isso que o versículo 2 nos diz. Ele conhece as minhas necessidades, ele me dá um pasto verde, ele me leva para águas de descanso. E aí ele continua no verso 3. Refrigera minha alma. Essa palavra aí, irmãos, também é traduzida, por exemplo, lá em Isaías 6:1, como restaura-me. A ideia aqui é de curar, refrigera minha alma, restaura-me. A ideia aqui é de curar, irmãos. Então, nos é dito que o bom pastor não só nos dá o alimento, perceba, ele não só nos dá a água, mas ele me restaura, ele me conserta, ele me cura. É como aquela ovelha perdida, lembra? Que o Senhor conta que o pastor vai, encontra, sara as suas feridas, o coloca no ombro e leva para casa. Davi está dizendo, o Senhor restaura a minha alma, a minha vida. Ele me conserta, Ele me cura, Ele cuida de mim em todos os aspectos. Não me falta comida, não me falta água, não me falta cuidado. E o Senhor me guia, irmãos, o tempo inteiro. Parte B do verso 3. Veja, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi aqui está mostrando o Senhor como aquela figura judaica ali, de um pastor com um grande cajado na mão, indo ali em frente, chamando as suas ovelhas, e ela o acompanha pelo caminho estreito. Não interessa, irmãos, quais são os perigos ao redor. Elas a acompanham, essa é a figura aqui. Não interessa os perigos ao redor. As ovelhas estão a acompanhar o pastor lá, com o cajado na mão. O Senhor Jesus nos disse que suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Ele é o nosso guia, o nosso bom pastor. É Ele quem não nos falta. Ele é o pão da vida, a água da vida. É Ele quem nos sara. É Ele quem nos guia. E nos guia não por nossa causa, irmãos. Pois ovelha, como já disse, é bicho ruim de guiar. É meio burro, irmãos. É um dos animais mais burros. Eu acho que só perde para a galinha, irmãos. Mas Ele nos guia pelo caminho certo. Eu não tenho perigo de me perder, pois sou ovelha do bom pastor. Não temos perigo de nos perder, porque somos ovelhas do bom pastor. Ele é o meu guia e faz isso por amor do seu nome. Isso é importante, irmãos, o final do verso 3. Ele não faz isso porque as ovelhas são bonitinhas, são fofinhas, são especiais. Ele não faz isso porque existe algum mérito na ovelha. Ele faz isso porque tem um nome a zelar. Ele não perde ovelhas, irmãos, porque somos o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? Ou o centro do coração de Deus, o ponto fraco de Deus, como alguns dizem por aí. Ele ama essas ovelhas. Ele deu nome a essas ovelhas. E Ele tem prazer nessas ovelhas, mas é por amor ao seu próprio nome. Aí chegamos no verso 4.
E quando a gente chega no verso 4, pensamos até que a ovelha saiu do caminho. Você não tem essa sensação de que a ovelha saiu do caminho? Mas não, irmãos. O vale da sombra da morte ainda é a vereda do Senhor. Ainda é o caminho certo. Ele me guia e eu continuo com Ele. Mas há caminhos difíceis, irmãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Um vale escuro, apavorante, assustador, lugar onde as ovelhas ficam apavoradas. Lugar onde as ovelhas assustadas não iriam querer andar. Mas Davi diz, eu tenho um guia. Eu tenho alguém que está comigo. O meu pastor não me falta. E ainda que eu precise andar pelo lugar mais assustador, pelas situações mais difíceis, eu vou passar e não temerei mal algum. Eu tenho um pastor que, além de ser o meu guia, está armado e me protege. Observe que até agora, irmãos, até agora era na terceira pessoa. Veja, Ele é meu pastor, Ele não me falta, Ele me faz repousar. Mas observe que agora Davi não se refere a Deus como se Ele estivesse lá, à frente da fila. Não é mais na terceira pessoa. Observe, Ele diz que não temerá mal nenhum. Não é porque Ele é uma ovelha corajosa também. Ele diz, é porque Tu estás comigo. Veja que agora é na segunda pessoa que o salmista está falando. Ele traz Deus para o seu lado agora. Agora não é mais à frente, me guiando. Agora é aqui, do meu lado. Eu não temo, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu tenho segurança porque o meu pastor não me deixa sozinho nos momentos de dificuldade. Ele me acompanha no vale da sombra da morte. E o bom pastor, irmãos, tem a vara e o cajado. O que é isso? Geralmente isso era uma arma só, um instrumento só. Pegavam ali uma madeira específica verde, aqueciam uma das pontas, entortava fazendo um arco nessa ponta, era colocado ali para secar, e se tornava um objeto, uma arma rígida, dura. E essa parte, irmãos, do arco, era para o resgate. Então Davi está dizendo, eu tenho certeza que mesmo que me aconteça algo, mesmo que eu caia ali no penhasco, que eu fique preso, eu tenho um pastor que me resgata. O Senhor, Ele me resgata. Mas tem um outro lado da vara, irmãos, que era usado contra outros animais, normalmente. Usado contra o lobo, contra o leão, enfim. O Senhor, e com isso, o salmista está dizendo que o Senhor está a me proteger dos meus inimigos. Mas esse lado, irmãos, também tinha uma outra função, que era dar umas pancadas nas próprias ovelhas. Isso mesmo, irmãos. Já ouviu o ditado que uma ovelha ruim põe o rebanho a perder? Esse ditado é bem comum, já ouviu, né? O ditado é verdadeiro, irmãos. Geralmente as ovelhas mais espivitadas, elas influenciam as outras a sair do caminho do rebanho, a ir em direção ao penhasco, ao predador, enfim, a sair ali do pastoreio. Então os pastores costumavam dar uma pancada na perna dessas ovelhas, deixar essas ovelhas mancas. Isso mesmo, irmãos. E se a ovelha insistir depois de melhorar, se ela insistisse a continuar rebelde, espivitada, influenciando as outras, eles usavam essa parte do cajado, da vara, para quebrar a perna da ovelha. Para quebrar. Em último caso, se ainda assim não resolvesse, eles cortavam o tendão da perna da ovelha.
Mas Eric, que imagem forte. E meu irmão, melhor é uma ovelha manca do que morta. Ela passava a andar com 3 pernas, irmãos. Sim, mas não influenciava ninguém ao mau caminho. Nem iria ela mesma para fora do caminho. E isso, irmãos, se chama disciplina. Disciplina. O Senhor me consola, o salmista está dizendo, não só por saber que se eu cair, Ele vai me resgatar. O Senhor me consola, irmãos, também por saber que se eu vacilar, que se eu me tornar um indisciplinado, Ele vai me dar uma cacetada. Ele vai me colocar, se preciso for, Ele vai me dar uma cacetada. Ele vai me deixar manco, com a perna quebrada, com o tendão cortado. Mas Ele vai me trazer de volta ao caminho. Ele precisa fazer isso comigo, irmãos. Porque no que depender de mim, no que depender de nós, eu sou uma ovelha ruim. No que depender de mim, eu vou sair do caminho. Mas aí Ele vai, irmãos, está lá para me deixar manco, para quebrar a perna, para cortar o meu tendão, se preciso for. Mas Ele vai me disciplinar e me trazer de volta para o caminho. Isso te apavora, irmãos? Espero que não, porque isso não era apavorante para Davi. Isso era confortante. Saber que se preciso for, o Senhor usaria a vara, a disciplina, para trazê-lo de volta ao caminho. A ideia é, o Senhor me conforta, pois continua cuidando de mim. Nós sabemos, irmãos, que quando Davi escreve aqui, a imagem depois, que é a imagem que depois Cristo se apropria ao dizer, eu sou o pastor dessa igreja. Ele é o supremo pastor. Não nos esqueçamos que o Senhor Jesus é o nosso pastor. E Ele jamais nos faltará, irmãos. Ele é o nosso alimento. Ele é a água que nos dá vida. É Ele quem nos resgata do império das trevas. É Ele quem nos sara a alma. É Ele quem nos guia pelo caminho estreito. A sua vara e o seu cajado, seu resgate e a sua disciplina nos mantém nesse caminho estreito. Nos manterão nesse caminho estreito para sempre. E agora, irmãos, observe que a partir do verso 5, ele parece até mudar de assunto. Agora a intimidade não é mais entre ovelha e pastor. Agora a intimidade é de alguém que faz parte da família, que está assentado à mesa. O verso 6 é ainda mais lindo, irmãos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso aqui é o ápice da intimidade, irmãos. É por isso que somos tão íntimos. É porque somos filhos voltando para casa. É por isso, irmãos, que céu é céu. Não é porque você vai deixar de sofrer, irmãos. Você vai, mas não é por isso. Não é porque você vai deixar de chorar, pelo menos por dor, por tristeza, ou qualquer algo ruim que seja. Eu lembro de uma história, de algo que aconteceu, né, que eu testemunhei em um aniversário de um amigo missionário. E era um contexto onde tinha muitos missionários. E era aniversário surpresa, a gente fez uma surpresa para ele. E enquanto a gente fez a surpresa, e ele falou no discurso, né, ele discursou um pouco, e falou que a cada aniversário ele se alegra porque
sabe que está mais próximo do dia que estará nos céus, está mais próximo do dia que o Senhor o chamará para perto. Eu lembro que um presbítero, no momento, distante assim, falou lá da porta, disse, nas ruas de ouro e de cristal. E o missionário, o irmão, ele não deixou passar. E disse, eu não me importo, presbítero, com essas coisas. Eu não me alegro em ir para o céu porque eu vou estar em ruas de ouro ou de cristal, ou qualquer outra coisa do tipo. Eu me alegro e desejo o céu porque eu vou estar com o meu Salvador. Porque eu vou estar com Jesus. É por isso que céu é céu, irmãos. O céu é céu porque é a casa do nosso Senhor. Porque habitaremos com o nosso Senhor. O nosso anseio não é ver rua de ouro, mas é habitar com o nosso Salvador Jesus Cristo. O céu é céu, irmãos, porque é lá que definitivamente e eternamente habitaremos de uma vez por todas com o bom pastor, que desde essa vida, que desde esse momento, irmãos, não nos falta em nenhuma circunstância. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus.